Glória a Jesus, glória a Deus, né? Estamos falando aqui sobre a doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, né? Vamos para a segunda parte do vídeo. Essa é a segunda parte do vídeo, a doutrina do Espírito Santo. Vamos falar aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Muitos conceitos errôneos foram formados pelos homens, pelo homem, né? Pelo homem acerca do Espírito Santo. E este conceito tem afastado as pessoas da verdadeira compreensão e clareza acerca da pessoa do Espírito Santo. Tem afastado, né, muitas pessoas, né, do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Por ignorância, né? Por ignorância, ter afastado por ignorância. E também por falta de informação, de conhecimento, enfim, né? E isso afasta a pessoa. Mas afinal, quem é o Espírito Santo? É uma pergunta, né? Quem é o Espírito Santo? Vamos ver aqui, no decorrer do estudo. Ele é uma força, é uma pergunta, ele é uma força, um fluido de cargas energética ou um espírito que fala através de um médio, É uma pergunta, né? Outra pergunta. Não, claro que não. Ele é uma pessoa divina que é digna de adoração, honra e louvor. Então ele é uma pessoa divina, né? E muitos pensam que ele é um fluido de carga energética, enfim, existem vários conceitos, várias indagações, né, a respeito do Espírito Santo, mas na verdade ele é uma pessoa divina, digna de adoração e honra e louvor. Ele faz parte da Trindade, faz parte ali de Deus, né? Ele é uma pessoa da Trindade ali. Vasculhando as Escrituras Sagradas, notamos que ela nos dá informação suficiente para que venhamos a crer que ele é uma pessoa, uma força, que ele é uma pessoa, né? Uma força não possui característica de uma pessoa, né? Por exemplo, falar, pensar, possuir. Ele exerce os atributos da sua personalidade. Então quer dizer que ele exerce os atributos da sua personalidade, né? Então o Espírito Santo ele não é uma força, né? Porque uma força não possui característica de uma pessoa. Por exemplo, falar, pensar e possuir. Uma força não tem pensamento, não fala, não possui, não coisa. Então o Espírito Santo ele consegue. Então tal que Jesus disse que ele ia nos ensinar tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que ele passou, lá em João, quando ele foi subir, foi para Deus, ele disse, foi para o céu, ele disse: eu vou, mas vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo ele faz a gente lembrar daquilo que a gente leu na palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Quando você lê, né, o Espírito Santo te dá a sabedoria, o conhecimento para você explanar, para você entender e pregar a palavra de Deus, para transmitir para as outras pessoas. Então o Espírito Santo, ele por isso que ele não é uma força, porque ele consegue trazer para nós aquilo que a gente lê no dia a dia, né? Principalmente das Escrituras. Vamos lá. Espírito de graça, né? Vamos lá. Com relação ao intelecto, com relação ao intelecto, né, do Espírito Santo, ele fala, Mateus 10, 19 ao 20, Mateus capítulo 10, versículo 19 ao 20, Apocalipse 2, 7,
Segundo, ele ensina, está em João 14:26, 1 Coríntios 2:13. Terceiro, pensa, o Espírito ele pensa, ele relaciona e determina, está em 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 10 a 11. E quarto, ele comanda, o Espírito Santo de Deus comanda, está em Atos 16, capítulo 16, versículo 6 ao 7. Quinto, ele guia, Romanos 8:14. Sexto, ele envia, Atos 13, 4, capítulo 13 e versículo 4. Então ele envia. 7, ele revela, Atos 20 e 23. Então o Espírito Santo de Deus ele revela também para o homem as coisas que vai acontecer, né? Tá em Atos capítulo 20, versículo 23. E com relação à vontade, ele faz o que lhe apraz e lhe agrada. O Espírito Santo de Deus faz o que lhe apraz e agrada. Segundo Coríntios 12, capítulo 12, versículo 11. 9. Separa os ministérios para a obra. Então o Espírito Santo de Deus ele também, além de ele capacitar, ele prepara o homem para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, o trabalho de Deus. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 2. Com relação ao ensinamento, ao sentimento, ele possui todos os graus de efeitos, de efeições e sensibilidade, né? Com relação ao sentimento, ele possui todos os graus de afeições e sensibilidade, né? Então o Espírito Santo de Deus também ele é sensível, né? Afeições, sensibilidade, sentimento, né? Então ele pensa, ele consegue. Então o Espírito Santo então tal que ele ensina a nós, é como se fosse um professor para nós. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso guia, ele nos guia, ele nos dá instrução. Então ele é um professor, ele é uma pessoa que nos ensina, mas que também ele tem sensibilidade, né? Quando você faz algo que ele não gosta, que desagrada a ele fica sentido, né? Ele sente. A Bíblia diz que ele tem ciúme, então ele certo? Então porque quando você peca, ele fica sentido, ele sente. Então, primeiro, ele ama, Romanos 13:30, ele ama. Segundo, ele geme também, Romanos 8:26, quer dizer, ele tem sentimento, ele geme também, ele até geme. A pessoa realmente quando geme é porque está, né? Geralmente o ser humano quando geme é porque está com dor. Agora ele geme vai ver várias pessoas que está fazendo coisas erradas, né? Que ele não quer que as pessoas façam, né? Terceiro, ele se entristece, está em Efésios 4:30. Então ele também se entristece, ele fica triste quando a gente faz algo que ele não gosta, que desagrada a ele, né? Porque ele é santo, né? Ele é santo. Quarto, ele tem zelo, ele tem zelo, tem cuidado, está em Tiago 4:5. Tiago capítulo 4, versículo 5. Então ele tem zelo, ele tem cuidado, ele zela por nós, ele cuida de nós. Quinto, ele clama, Gálatas 4:6, quer dizer, ele clama, ele vai ao Pai e intercede por nós. Você está orando e ele está intercedendo. Como a gente não pode chegar até Deus, a gente não pode ir até Deus, o Espírito Santo ele faz essa ligação do homem com Deus, com o Pai, né? Como a gente não pode ir lá e falar pessoalmente com Deus, o Espírito Santo ele consegue fazer essa transição, né? Ele consegue fazer essa ligação, essa coligação do homem com Deus, porque ele é Espírito, né? Então ele consegue interceder ali por nós diante do Pai, assim como Jesus também faz essa função também. Então a gente vê aqui que o Espírito Santo ele é suscetível de trato pessoal, né? Suscetível de trato pessoal. 6. Alguém pode mentir para o Espírito Santo? Atos 5:3, né?
Alguém pode mentir para o Espírito Santo? Não. Pode mentir, mas ele vai saber que não. Mas ele sabe se é verdade ou se é mentira, né? Mentir, pode mentir, agora não engana ele não. Ele sabe da verdade, sabe o que é certo, o que é errado. Ele sabe que você fez, se tá certo ou se não tá. 7. Pode se blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12:31. Pode blasfemar, só que aí ele vai ter uma disciplina ali, uma repreensão, né? Tá lá em Mateus capítulo 12 versículo 31, você lê lá, né? Sua divindade, sobre a divindade dele, sua divindade. Tinha razão o apóstolo Pedro em Atos 5:4, quando testificou a sua divindade, porque o Espírito Santo possui todos os atributos divinos e isso faz dele eternamente Deus, né? Então, o Espírito Santo de Deus possui todos os atributos divinos e isso faz dele eternamente Deus. Amém. Então essa é a segunda parte do vídeo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.